abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo. Olá, crianças, tudo bem? Por enquanto, vamos continuando por aqui, tá? Peço que vocês tenham paciência, que prestem bastante atenção, tá? Então, hoje nós iremos dar início à segunda semana do bloco 3, componente curricular matemática, tá? Aulas 11 a 15, construção de sequências repetitivas. Mudamos apenas a quantidade. O elemento que está sendo repetido continua o mesmo. Construção de sequência recursiva. Numa sequência recursiva, precisamos observar os números e perceber a relação entre eles para determinar os elementos ausentes, identificando assim um padrão na sequência apresentada. Então, nós vamos trabalhar sobre construção de sequências, tá? De construção de sequências repetitivas e construção de sequências recursivas, tá? E aí vocês vão responder da questão 3 até a questão 6. Nas aulas 16 a 21, nós vamos estudar sobre esboços de roteiros e de plantas simples, tá ok? E aí vocês vão responder da questão 7 à questão 9. Então, fiquem ligadinhos nessa aula para vocês aprenderem sobre as sequências repetitivas, sequências recursivas e sobre esboços de roteiros e de plantas simples, ok? Então, vamos lá agora para a nossa apostila? Então, criança, vamos aqui para a apostila, então. Vamos aprender a construir uma sequência repetitiva e também uma sequência recursiva. Primeiro, temos que lembrar o que é uma sequência, tá? Sequência é todo o conjunto ou grupo no qual seus elementos estão descritos em uma determinada ordem. E o nosso assunto de hoje é sequências. Mas o que é sequência? É todo o conjunto que colocamos em uma certa ordem. Pode ser figuras, objetos ou até mesmo números. Preparei uma para você. Observe só. Coração, coração, sol. Coração, coração. Qual será a próxima imagem? O sol. Vamos tentar novamente. Agora com uma sequência de 3 elementos. A nuvem, a lua e o arco-íris. Observe a ordem. Nuvem, lua. Nuvem, arco-íris. Nuvem, lua. Qual será a próxima imagem? A nuvem, muito bem! Para completar uma sequência, precisamos observar qual padrão foi estabelecido. Isso é, observar o que está acontecendo entre aqueles elementos. Vamos tentar com uma sequência numérica. Nessa sequência estão faltando 2 elementos. Iremos observar os elementos que nós já temos. Do 1 para o 2, aumentou um número. E do 4 para o 5, também aumentou o número. Este é o padrão. Sempre aumentaremos um número. Você já percebeu quais os números estão faltando, não é mesmo? Isso mesmo, o 3 e o 6. Agora temos essa sequência completa. E o padrão foi sempre aumentar 1. Vamos tentar com essa sequência. Temos o 5, o 10 e o 15. E precisamos descobrir qual é o próximo número. Para isso, vamos observar qual foi o padrão estabelecido. Do 5 para o 10, aumentaram-se quantos números? Vou usar palitos para me ajudar nesta contagem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 palitos. Então, aumentaram-se 5 números. Agora, do 10 para o 15, quantos números aumentaram? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Também foi 5. 5 números. Então, este é o padrão estabelecido. Para descobrir qual é o próximo número, tem que aumentar 5 ao número 15. 15, 16,
17, 18, 19, 20. Isso mesmo, o 20 completa a nossa sequência. É muito fácil, não é mesmo? Uma sequência de beijinhos para você. A sequência repetitiva, ela tem sempre um padrão e os seus elementos vão sempre se repetindo. Observe aqui o exemplo das meias. Observe que se repete o padrão. Primeiro a meia listrada, depois a meia vermelha com amarelo. Listrada, vermelha com amarelo. Listrada e vermelho com amarelo. Então, nós temos o quê? Uma repetição dessa sequência, né? Desse padrão. Tá? O exemplo, 2, 2A, 2, 2A, 2, 2A. Então, o que é a sequência repetitiva? É um padrão de repetição dos elementos. Então, com base nessas explicações, respondo à questão 3. Complete a sequência repetitiva com as formas geométricas. Então, vocês vão observar aqui e vão completar a sequência, repetindo a sequência, tá? Vejam onde que parou e vocês vão dar seguimento aqui, tá? Observem aqui, que parou no triângulo. Então, tem que repetir a sequência. Então, depois do triângulo vem o quê? Aí, vocês vão colocar aqui o quadrado, continua na sequência e na letra B da mesma forma. Questão 4. Observe a sequência crescente de 1 a 12, depois desenhe a figura correspondente ao número 12. Então, nós temos aqui o número de 1 a 12 em ordem crescente. E observem que as imagens seguem um padrão de repetição. Estrela, estrela, círculo, estrela, estrela, círculo, estrela, estrela, círculo, estrela, estrela. E aqui vocês vão completar o que está faltando de acordo com a sequência, com o padrão da sequência. Então, nós temos uma sequência em ordem crescente e temos uma sequência de imagem que segue um padrão. Então, a imagem que está faltando é a imagem do círculo. Então, faça um círculo. Aqui. Sequência recursiva é quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Veja, por exemplo, aqui nós temos 2. Aqui nós temos 4, 6 e aqui nós temos 8. Entenda que o padrão se estabelece de 2 em 2 elementos a cada nova sequência. Então, 2. Então, o que é? Nós vamos fazer uma sequência de 2 em 2. Então, tinha 2 mais 2, 4. Tinha 4, acrescentou mais 2, 6. Tinha 6 mais 2, 8. Então, observe aqui que o padrão de repetição é de 2 em 2. Então, sempre vai aumentar 2. Exemplo 2. Aqui já é de 3 em 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Então, o padrão dessa sequência aqui é 3. Nesse caso, a sequência se dá com a soma, ou seja, sempre adicionando mais 3. Nesse primeiro exemplo, nós adicionamos mais 2. No segundo exemplo, nós adicionamos mais 3. De sequências repetitivas e sequências recursivas. E uma sequência nada mais é do que dar continuidade a algo que foi iniciado. Por exemplo, aqui eu tenho algumas sequências, e elas tiveram um início e depois foram continuadas. Uma sequência pode ter um padrão ou não, ou seja, um modelo a ser seguido. E nessa aula, vamos entender que esse padrão pode ser repetitivo ou recursivo. Olha essa primeira sequência aqui. Primeiro, nós começamos com 2 triângulos para baixo, depois, 2 triângulos virados para cima e, por fim, 2 triângulos voltados para baixo e assim por diante. Qual é a próxima figura dessa sequência? Será que nós conseguimos descobrir? Depende. Se essa sequência tiver um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido, nós conseguimos. Caso contrário, não dá para descobrir. E será que tem um padrão? Olha, nós temos 2 triângulos virados para baixo, depois 2 triângulos virados para cima, e depois nós temos, de novo, 2 triângulos virados para baixo. Tem um padrão, não tem? Qual é? Eu colocar 2 triângulos para baixo e, depois disso, eu tenho que colocar 2 para cima. E depois eu volto a colocar 2 triângulos para baixo de novo.
Então, observando o padrão, nós podemos ver que os próximos termos dessa sequência, as próximas figuras, são dois triângulos voltados para cima, que eu posso até pintar também. E depois dos dois triângulos voltados para cima, eu tenho dois triângulos voltados para baixo, desse jeito aqui e assim por diante. Então, esse tipo de sequência é o que nós chamamos de sequência repetitiva. Isso porque os seus termos, as suas figuras, ficam se repetindo. Então, toda vez que em uma sequência você tiver um padrão com os elementos se repetindo, você vai ter uma sequência repetitiva. Agora, essa segunda sequência aqui, será que tem um padrão? Vamos ver. Olha, eu tenho uma bolinha e depois uma barrinha. Depois disso, eu tenho uma bolinha e duas barrinhas. Depois, uma bolinha e três barrinhas, e assim em diante. Parece que tem um padrão. Você consegue descobrir qual é? Pause o vídeo e tente continuar a sequência. Tente descobrir as próximas figuras. Se você observar, toda vez que passamos de uma bolinha, nós aumentamos uma barrinha. Você consegue perceber isso? Olha, uma bolinha, uma barrinha. Uma bolinha, duas barrinhas. Uma bolinha, três barrinhas. E sempre antes das barrinhas vem uma bolinha. Isso significa que antes de eu desenhar as próximas barrinhas, eu tenho que desenhar uma bolinha. E quantas barrinhas eu tenho que desenhar? Uma, duas, três e quatro barrinhas. Isso porque sempre depois de uma bolinha, nós aumentamos uma barrinha na nossa sequência, ou seja, 4 barrinhas. E se nós fôssemos continuar a nossa sequência, nós íamos colocar uma bolinha e depois 5 barrinhas. Mas eu não vou continuar a minha sequência aqui. Só foi para você entender o padrão, ou seja, essa sequência vai continuar nesse padrão, assim por diante. E essa sequência é uma sequência que chamamos de recursiva. Isso porque, para nós conhecermos um termo, foi necessário conhecermos termos anteriores. Ou seja, nós precisamos conhecer os termos anteriores e identificar o padrão para continuarmos a nossa sequência. E essa sequência aqui de baixo, você consegue descobrir quais são os próximos termos? Olha, aqui eu tenho um quadrado. Já na próxima figura, eu tenho 3 quadrados. E a próxima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quadrados. Quantos quadrados vão ter a próxima figura? Para saber disso, nós precisamos saber o padrão primeiro. E você consegue descobrir qual é? Olha, daqui para cá, aumentou 2 quadrados. Daqui para cá, aumentou 3 quadrados. Isso significa que a próxima figura precisa ter 4 quadrados a mais do que a figura anterior. Deixa eu construir esses quadradinhos aqui. Aqui, 4 quadradinhos. Aqui, 3 quadradinhos. Aqui, 2 quadradinhos. E aqui, 1 quadradinho. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 quadrados, que são 4 a mais que essa figura aqui. E se eu quisesse continuar essa sequência, quantos quadrados a mais teriam a próxima figura? Teriam 5 a mais. Isso porque
nós observamos o padrão. Mas eu sei que vão dar 10 quadrados daqui com mais 5, totalizando 15 quadrados. Tente desenhar a próxima figura e veja se não tem 15 quadrados. E essa aqui também é uma sequência recursiva. Isso porque nós precisamos observar os termos anteriores para continuar a nossa sequência. O que eu quero dizer é que, em uma sequência recursiva, nós precisamos conhecer os termos anteriores para determinar os próximos termos dessa sequência. Por fim, pause o vídeo e tente desenhar em uma folha de papel os próximos termos dessas sequências. Agora, vamos comparar a resposta? Vamos começar com essa primeira sequência aqui. Daqui para cá, aumentou 2 bolinhas. Já daqui para cá, aumentou também 2 bolinhas. E daqui para cá, se você perceber, também aumentou 2 bolinhas. Tem um padrão, não tem? E qual é ele? É sempre colocar a próxima figura com 2 bolinhas a mais. Isso significa que, se eu continuar a minha sequência, o próximo termo, a próxima figura, vai precisar ter 2 bolinhas a mais do que a figura anterior. E quantas bolinhas tem a figura anterior? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou ter que desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais 2 bolinhas. Então, 8 e 9. Então, essa aqui é a próxima figura da sequência. E eu vou fazendo isso para achar todos os termos da minha sequência. E essa é uma sequência recursiva. Por fim, nós temos essas figuras aqui. E que tipo de sequência será que é? Observe que eu tenho um quadrado e depois um triângulo. Depois, um quadrado e um triângulo. Depois, um quadrado. E qual é o próximo termo? Se você observou, o padrão sempre vai ser construir um quadrado, depois um triângulo. Então, se eu já tenho esse quadrado, depois eu tenho que desenhar um triângulo. Desse jeito, aqui. E se eu quiser continuar a minha sequência, eu tenho que desenhar um quadrado. Desse jeito, aqui e assim por diante. Como as figuras ficam se repetindo, essa aqui é uma sequência repetitiva. Agora, confira se as respostas que eu pedi para você colocar no papel foram as mesmas que eu encontrei aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Foram distribuídas tampinhas de garrafas PET para as crianças. A distribuição ficou assim. Então, Júlia tem 2 tampinhas, Aninha 4 tampinhas, Tiago 6 tampinhas e Paulo 8 tampinhas. Agora que você já descobriu o padrão da sequência, vamos convidar mais amiguinhos para jogar. Então, vocês já descobriram aqui qual que foi o padrão? Se foi de 2 em 2 ou foi de 3 em 3? Ó, tinha Júlia 2, Aninha 4, Tiago 6, Paulo 8. Então, essa sequência é igual a do primeiro exemplo aqui, ó. Aumentou 2 em 2. É uma sequência que aumenta os elementos de 2 em 2. Que você já descobriu o padrão da sequência, vamos convidar mais 4 amiguinhos para jogar. Então, aqui vocês vão acrescentar mais 4 amiguinhos e vão ver quanto que vai ficar. Então, se for mais uma aqui, vai ficar 10. Aí, o segundo amiguinho acrescentado vai ficar 12. O terceiro, 14. E o quarto aqui vai ficar 16. Então, nós vamos chegar até o 16, porque vai aumentar de 2 em 2, tá? Então, mais um amiguinho vai dar 10. Mais outro amiguinho vai dar 12. Mais outro amiguinho vai dar 14, mais outro 16, porque está aumentando de 2 em 2. E nós
Vamos acrescentar mais 4 amigos aqui, então vai chegar até o 16. Questão 5. Complete os cartões com a quantidade de tampinhas que cada um dos novos amiguinhos vai receber, dando continuidade à lógica do jogo. Então, como eu expliquei aqui em cima para vocês, então digamos que tem mais 4 amiguinhos e nós precisamos seguir a sequência. Então, a sequência começou em 2, ela foi aumentando de 2 em 2 e parou no 8. Só que chegaram mais 4 amigos e nós temos que dar continuidade à sequência. Então, aqui vai ficar, então nós tínhamos 2, 4, 6, 8, aí vamos aumentar mais 2. Aí ficou 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. Então, nós chegamos ao quê? Ao número 16. Chegamos ao número 16, aumentando 2 em 2. Você gosta de desafio? Vou lhe propor um. Preste bem atenção. Questão 6. Observe a sequência e construa as figuras 4 e 5 usando tampinhas. Pode usar qualquer tipo de tampinha de qualquer cor. Depois que você montar, tire uma foto e envie para a sua professora. Então, nós temos aqui, ó, essa primeira figura, a segunda. Observe que tem uma sequência, né? A terceira. Aí, agora, vocês vão ter que montar aqui essas duas que estão faltando. Agora que você já resolveu, responda oralmente. Como você descobriu a sequência? Quantas tampinhas você usou na lateral da figura 4? Qual o total de tampinhas que você usou na figura 5? Então, observem aqui que a figura 1 começou com preto, rosa, vermelho e branco. Aí, a figura 2 aumentou o quê? O verde, né? Verde, preto, rosa, vermelho, branco e aumentou o azul. Aí, vamos ver aqui, ó, isso aqui aumentou. A figura 3. O amarelo, o verde, o preto, o rosa, o vermelho, o branco, o azul e o amarelo. Então, vamos ver como que vai ficar a figura 4 aqui, como que vai ficar a figura 5. Então, observe que aqui aumentou 2, tá? Aumentou duas tampinhas. Aqui também aumentou 2. Aqui vai aumentar mais 2 e aqui vai aumentar mais 2, tá? Então, vocês têm que fazer essa sequência aqui com tampinhas. Vai aumentar mais 2. Aí, agora a cor você escolhe, tá? Porque aqui tá aumentando de 2 em 2. Aqui aumentou 2, uma verde e uma azul. Aqui aumentou 2, né? Duas amarelas. E aí, vocês vão continuar fazendo aqui, sempre seguindo o mesmo padrão de repetição, aumentando de 2 em 2. Agora, nas aulas 16 a 21, nós vamos estudar sobre esboço de roteiro e de planta simples. Você sabe o que quer dizer esboço de roteiros, planta simples? Esboços são os primeiros traços que dão origem a uma obra de arte, um desenho, entre outras coisas. Roteiro é um texto no qual escrevemos o processo de produção de uma obra. Plantas simples são desenhos que representam a vista da parte superior de uma construção. E hoje nós vamos aprender sobre esboço de roteiros e esboço de plantas simples. Um esboço são os primeiros traços que dão origem a uma obra, seja uma obra de arte, um desenho, entre outras coisas. Já o roteiro é o texto no qual vamos escrever o processo de produção de uma obra. E a planta simples é o desenho que representa a vista da parte superior de uma construção. Se você observar o desenho de uma casa na parte frontal, ou seja, na parte da frente, o desenho vai ficar como nessa imagem aqui. Mas se observarmos o desenho desta mesma casa da parte superior, ou seja, da parte de cima, o desenho da casa vai ficar como nessa imagem à esquerda. Essa imagem que vocês podem ver aqui é uma planta simples, o desenho de uma planta simples de uma casa. Como podem ver, a casa possui o formato de um quadrado. Dentro desse quadrado possui algumas repartições para indicar os cômodos da casa, como por exemplo, 2 quartos, a cozinha, a sala, o banheiro, a garagem, a varanda e uma pequena cobertura para a lavanderia. Ao desenhar a planta de uma casa, é muito importante que você lembre também de desenhar onde ficarão as portas e as janelas da casa. Abaixo é possível ver as imagens de uma casa e ao lado a planta dela vista de cima. Então, aqui
Então, observe essa imagem aqui da casa de Plínio, à esquerda, e a imagem à direita, né, que é a vista da casa por dentro, vista de cima, que é o quê? A planta da casa de Plínio, uma planta simples. Veja a divisão dos cômodos da casa do Plínio. Então, na casa do Plínio tem 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, uma área e uma garagem. Responda oralmente. Quantos cômodos tem a casa de Plínio? Quais são os cômodos? Sua casa é igual a essa? O que tem de diferente? Como sua casa está dividida? A sala ficou perto de qual cômodo? Então, vocês vão responder depois que analisar a casa aqui de Plínio. E aí vocês vão responder. Quantos cômodos tem a casa dele? Quais são esses cômodos? Aí pergunta se sua casa é igual a essa, o que tem de diferente da sua casa, da casa de Plínio. Como sua casa está dividida? Ela tem quantos quartos, quantos cômodos, quantos banheiros? A sala ficou perto de qual cômodo? Aí vocês vão olhar aqui, ó, a sala de Plínio ficou, ó, que a sala ficou perto de qual cômodo? Aí vocês vão dizer, tá? Observe a planta simples de uma casa. Olha aqui, ó. Vocês vão observar aqui essa planta aqui dessa casa. E vão responder a questão 7. Você pode observar que as representações das portas dessa casa estão marcadas pelo X. Então, observem aqui, ó, que onde tem o X está marcando que é o quê? As portas da casa. Agora, complete a legenda de acordo com os números apresentados na planta. Observe o exemplo. Número 1. O que é o número 1? Cadê? É o sofá. Número 2, o que é o número 2? A mesa, você vai escrever aqui mesa. Número 3, a cama. Número 4, o fogão. E número 5, uma pia aqui, um lavatório, tá? Questão 8. Consegue imaginar como é a sua casa por dentro? No seu caderno, faça uma lista dos cômodos que ela possui e a planta simples da sua casa. Depois de pronta, pinte o quarto que você dorme. Então, vocês vão fazer, gente, igual isso aqui, ó. Vocês vão desenhar os cômodos da casa de vocês, tá? Na planta simples. E aí, vocês vão depois pintar o quarto que você dorme, tá? Você vai observar aí sua casa e vai fazer essa planta simples, tá bom? De como é sua casa. Olha aqui outro exemplo colorido, ó. Esse aqui é o exemplo. Vocês podem desenhar os móveis que tem na casa de vocês, na sala, se tem mesa, se tem TV, desenhe, tá bom? Pode usar esse aqui como exemplo, mas vocês vão desenhar como é realmente a casa de vocês aí. Quantos quartos, quantas salas, se tem cozinha, se tem área de serviço e os móveis que tem nela, ok? Este é Cauê. Perto da casa de Cauê tem um campo de futebol. Ele e mais 9 amigos passaram a tarde de domingo jogando bola neste campo. Você consegue representar a planta baixa deste jogo? Desenhe a bola no centro do campo e em seguida tire uma foto e encaminhe para a sua professora. Questão 9. Ajude Marta a encontrar seu livro. No seu caderno, faça o percurso que ela irá percorrer da cozinha até o cômodo onde está o livro. Então, aqui, ó, vocês lembram que na apostila passada a gente estudou sobre percurso? Então, você vai fazer o percurso, né? Ela está onde? Ela está na cozinha, então ela quer pegar o livro dela lá no quarto. Qual que é o percurso que ela vai fazer para chegar lá? Aí, ó, ela vai sair do quarto, vai passar na sala, vai virar à esquerda, vai reto e ela vai chegar no quarto e vai virar à esquerda até o livro dela, tá? Então, ela vai sair do quarto, passar na sala. Ela quer ir pro quarto. Qual quarto? O quarto que tá do lado esquerdo, que é o quarto que tá o livro dela. Então, ela vai pra esquerda, segue em frente, vira à esquerda, que é onde o livro dela tá, lá em cima da mesinha, certo? Ok? Então, é isso. Finalizamos a nossa aula, nossas explicações dessa semana. E qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, ok?